A casa de Dona Clarice cheirava a sal, cera derretida e roupa de cama antiga. Era uma daquelas casas simples, com paredes gastas pelo tempo e janelas que rangiam mesmo sem vento. Fincada no fim da vila de pescadores, a poucos metros do mar, ela parecia suspensa entre duas marés. Uma que vinha da memória, outra que nunca mais voltava. Fazia 11 anos desde que Pedro partira para o mar e não voltou. Barco sumido, corpo nunca encontrado. Só a ausência retornava, dia após dia, como onda teimosa. Desde então, Clarice vivia entre gestos repetidos e silêncios aprendidos. Não chorava mais como antes. A dor tinha virado outra coisa: peso, rotina, talvez oração muda. Toda manhã, antes do sol nascer, ela acendia uma vela diante do altar improvisado na varanda. Um pano branco, uma imagem de Iemanjá de louça rachada, duas conchas grandes e, ao centro, um pequeno baú de madeira onde guardava seus segredos. Cartas para Pedro, escritas com uma caneta azul, sempre na mesma folha de papel liso, sem linhas. Clarice não usava envelope. Dobrava com cuidado e colocava no baú como se depositasse uma pétala. Escrevia sobre o que sonhara, o que plantara no quintal, sobre as dores nas costas e as sardas novas no rosto da neta de vizinha. Escrevia como se ele fosse responder. E talvez, no fundo, ela ainda acreditasse que respondia. Em marés calmas, em cheiros esquecidos, em gaivotas que pairavam mais tempo diante da casa. Pedro, meu bem, escrevo porque ainda não aprendi a calar, sussurrava, antes de guardar mais uma folha. Os vizinhos respeitavam seu silêncio. Crianças eram orientadas a não brincar na calçada dela. Alguns diziam que ela falava com o mar. Outros que enlouquecera de tristeza, mas todos a chamavam de a viúva do milagre que não veio. E ela mesma nunca corrigia. Às vezes, à noite, Clarice caminhava até a areia, pé descalço, lenço na cabeça, e ficava ali, em pé, sem pressa, olhando para onde o céu e o mar se confundiam. Em certos dias, levava uma das cartas consigo. Escolhia com cuidado aquela que mais falava de saudade, dobrava bem dobrada, colocava debaixo de uma concha branca no altar de Iemanjá, aquele cravado entre as pedras da praia, cheio de colares de contas, flores murchas e promessas silenciosas. Fazia isso todo 2 de janeiro, data em que Pedro costumava zarpar para a grande pescaria de verão. E assim foi naquele ano também. Clarice acordou às 4, preparou chá de erva doce, penteou o cabelo diante do espelho com moldura enferrujada, vestiu sua saia azul marinho, a que Pedro mais gostava, e buscou a carta que havia escrito 3 dias antes. Sentou-se na cadeira de palha, leu em voz baixa, emocionada, mas sem lágrimas. Na carta, ela dizia: já não sonho com você todas as noites. Mas quando sonho, é como se o tempo voltasse ao lugar certo. Você ri, eu escuto, e a saudade não machuca, só acompanha. Fechou os olhos por um instante, como se esperasse uma resposta vinda do ar. Depois, com passos lentos, seguiu até o altar na praia. A maré estava baixa, o céu, cinza, um vento leve balançava seu lenço como se fosse um lenço de aceno. Ao chegar, ajoelhou-se nas pedras, colocou a carta sob a concha, como sempre, sussurrou uma oração sem nome e ficou ali, por minutos longos, de olhos fechados. Mas algo estranho aconteceu. Uma onda, maior que as demais, avançou rapidamente e cobriu o altar. Em segundos, tudo sumiu. A concha, a vela, as flores e a carta. Clarice tentou alcançá-la, mas a água já recuava, levando com ela o que não se podia mais tocar. Ela ficou ajoelhada, sem se mover. O peito vazio, as mãos molhadas. O altar havia desaparecido diante dos seus olhos como Pedro. Por um instante, algo nela quebrou. Ela não chorou, não gritou, apenas murmurou: nem isso o mar me deixou.
e voltou para casa sem olhar para trás. Na manhã seguinte, o mar parecia indiferente. Não havia sinal do altar. Nenhuma vela, nenhuma flor, nem mesmo a concha branca que sempre resistia às marés mais fortes. As pedras estavam nuas, como se nunca tivessem conhecido oração, como se nada, nem fé, nem lembrança, tivesse acontecido ali. Dona Clarice acordou mais tarde que o habitual. Não acendeu a vela da varanda, não escreveu, não tocou no caderno, apenas sentou-se na beirada da cama, olhando para o chão, enquanto o bule de chá começava a chiar na cozinha. Mas ela não se moveu. O silêncio da casa havia mudado. Antes, era um silêncio acolhedor, feito de lembranças e suspiros. Agora, era denso, espesso, como um cobertor molhado sobre os ombros. E, sobretudo, era um silêncio vazio, um silêncio sem resposta. Até ontem eu ainda falava com ele. Pensou. Agora, nem isso. Clarice sempre foi mulher de gestos discretos. Não era de drama nem de escândalo. Suportara perdas, tempestades, doenças e guerras com a força de quem aprende que chorar nem sempre muda as coisas. Mas o que sentia agora era diferente. Não era dor. Era desligamento. O ritual das cartas era mais que saudade. Era ponte. Era voz. Era corda lançada no escuro com esperança de que, em algum lugar, alguém ainda segurasse a outra ponta. Mas agora, o mar, esse mesmo mar que levara Pedro, havia também levado as palavras. Ela foi até a estante baixa, onde guardava as cartas antigas. Tirou uma de 2017. Leu em voz baixa. Hoje choveu. Fiz canja com alho como você gostava. Dormi mal. Senti sua falta antes mesmo de abrir os olhos. Dobrou. Pegou outra. Leu. Mais uma. E então, rasgou. O som do papel se partindo ecoou pela sala vazia. Ela rasgou a segunda. A terceira. A quarta. As folhas amassadas caíam dentro do velho cesto de ferro ao lado da porta. Cada pedaço de carta era como um pedaço de ponte que ela própria destruía, não por raiva, mas por desistência. Se o mar não quer mais ouvir, murmurou. Então que eu me cale também. Pela primeira vez em 11 anos, ela não foi ao altar ao entardecer. Permaneceu em casa. Fechou as janelas cedo. Apagou as luzes. Deitou-se ainda de lenço, olhando para o teto. E ficou ali, imóvel, ouvindo o som distante das ondas como quem ouve uma língua estrangeira familiar, mas agora incompreensível. Nessa noite, sonhou que estava à beira-mar, e suas cartas, empilhadas como folhas secas, voavam, mas não para cima. Voavam para baixo, em direção às águas, como se o mar as sugasse. Cada folha afundava com um som pequeno, mas claro. Não mais, não mais, não mais. Ela acordou sem lágrimas, sem dor, mas com uma sensação estranha no peito, como se algo tivesse sido dito e esquecido ao mesmo tempo, como se alguém ainda estivesse ouvindo, mesmo quando tudo parecia em silêncio. Antes do sol nascer completamente, ela passou pela varanda. Seu olhar caiu por um breve segundo sobre a concha vazia, solitária, na prateleira, e sentiu algo estremecer dentro de si. E se eu estiver errada? Mas logo afastou o pensamento. Voltou para dentro. Fechou a porta. Lá fora, entre as pedras, um pedaço de papel flutuava devagar. Não estava molhado. O vento não o levou. As ondas não o afundaram. Mas Clarice ainda não sabia. Ainda não. Os dias seguintes passaram como vento parado, aqueles que não se escutam, mas se sentem na pele. Dona Clarice tentava seguir a rotina. Varria o chão, regava as plantas, preparava o chá com as mesmas mãos de sempre, mas tudo parecia sem gosto, como se as tarefas tivessem perdido o sentido que antes era invisível. Mas, presente. A casa continuava a mesma,
mas algo nela havia mudado. Era como se faltasse som, ou como se algo estivesse prestes a ser ouvido. Desde a noite da carta levada pelo mar, Clarice não voltara à praia. Evitava passar perto do caminho do altar. Desviava os olhos. Não queria ver as pedras nuas, o altar vazio. Não queria correr o risco de acreditar de novo. Melhor não esperar mais nada, dizia a si mesma. Melhor aceitar o silêncio. Mas o silêncio não era o mesmo. E, na terceira manhã, enquanto passava o pano na mesa da cozinha, ela ouviu um som seco, suave, vindo da varanda. Passos, parou. Esperou. Nada mais. Talvez fosse imaginação. Mais tarde, enquanto dobrava um lençol no quintal, um cheiro diferente pairou no ar. Não era o cheiro das plantas, nem do sabão. Era um perfume leve, antigo, como cera de vela recém-apagada, misturada com sal do mar. Clarice ficou imóvel por um instante. Respirou fundo. O cheiro sumiu. Naquela noite, sonhou de novo. Mas dessa vez, não havia cartas afundando. Ela estava sentada numa pedra à beira do mar. E alguém, uma figura sem rosto, de branco, entregava algo em suas mãos. Quando ela abria os dedos, havia apenas uma palavra escrita numa folha. Amanhã, acordou com o coração apertado. Amanhã, repetia em pensamento, como quem tenta decifrar um aviso. Tolice, murmurou. Só um sonho. Mas quando saiu à varanda para alimentar os passarinhos, parou de repente. Havia algo entre as pedras, logo à frente da cerca. Um pedaço de papel. Clarice se aproximou com cautela. O coração batia mais rápido, mas suas mãos estavam firmes. Abaixou-se devagar, como quem se aproxima de algo sagrado. O papel estava seco. Era uma carta. Dobrado em 4 partes, o papel era liso, sem envelope, exatamente como os que ela usava. A caligrafia era dela. Clarice reconheceu de imediato. Era a carta que o mar havia levado, mas havia algo diferente. O papel estava aberto, como se alguém o tivesse lido com cuidado. E no final da página, abaixo da última linha que ela lembrava ter escrito, havia outra frase, um acréscimo, em outra caligrafia, firme, clara, sem pressa. Estou aqui. Te vejo nas marés. Obrigado por não esquecer. Clarice recuou um passo. Depois sentou-se no chão, sem pressa, com a carta nas mãos. O mundo ao redor parecia suspenso sem tempo. Sem vento, ela não chorou, mas algo dentro dela derreteu, como uma represa que, por fim, abre as comportas, como um barco que encontra um porto depois de anos à deriva, como uma mulher que entende. Ela nunca falou sozinha. A carta ficou sobre o colo por muito tempo. Clarice a relia como quem escuta e não apenas lê. E a cada palavra, algo nela se reconectava com o que parecia perdido. A fé, não a fé gritante, nem a que exige milagres com luz e trombetas, mas a fé miúda, persistente, que mora nos gestos pequenos, escrever uma carta, dobrar com cuidado, deixar entre pedras, repetir, repetir, repetir e confiar que, um dia, alguém vai ler. Naquela noite, Clarice reacendeu a vela do altar da varanda. E quando a chama se ergueu, dançando leve no ar, ela sorriu. Na manhã seguinte, Clarice acordou antes do sol. Não por costume, nem por insônia, mas por algo diferente. Um chamado silencioso, como se o próprio ar da casa tivesse lhe sussurrado. Levanta. Ela não acendeu vela, não tomou chá, não se penteou com o cuidado habitual. Apenas vestiu a saia azul e o chale leve, mesmo com o frio ainda rondando o chão, e saiu. O caminho até o mar parecia mais curto, ou talvez fosse ela quem andava diferente, menos cansada, mais leve. As pedras, antes duras, agora lhe pareciam degraus, e o vento, antes agressivo, apenas acariciava o rosto. Chegando à praia, parou, ali, entre as pedras do antigo altar,
estava a concha branca. A mesma, intacta, brilhando discretamente sob a luz cinzenta da manhã. E embaixo dela, protegido do vento, repousava o mesmo pedaço de papel que ela encontrara no dia anterior. Mas agora, Clarice o viu com outros olhos, não como uma folha, mas como um milagre que cabia na mão. Ajoelhou-se. Tocou a concha com reverência. Depois, pegou o papel, desdobrou, leu a frase final mais uma vez. Estou aqui. Te vejo nas marés. Obrigado por não esquecer. Mas havia algo a mais. No canto inferior direito da folha, em letras pequenas quase invisíveis, alguém havia desenhado um símbolo. Um círculo. Dentro dele um ponto e ao redor 3 linhas curvas que lembravam ondas. Clarice não entendeu de imediato, mas algo nela soube. Não era um enfeite. Era uma assinatura. Guardou a carta contra o peito. Ficou ali ajoelhada por um tempo que não saberia medir, os olhos marejados, mas sem tristeza. Era outra coisa. Era como se ela estivesse sendo reconhecida, como se todos aqueles anos de palavras solitárias tivessem, enfim, encontrado eco. Antes de voltar, Clarice recolocou a concha sobre as pedras, tirou do bolso uma flor pequena, um cravinho branco e deixou ao lado. Não disse nada, mas em seu coração, uma oração nasceu sem palavras. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fez foi acender a vela da varanda. Mas desta vez, ao lado da imagem de Iemanjá, colocou a carta, sem esconder, sem dobrar, como se dissesse ao mundo: "Viram?" Ele respondeu. Nesse mesmo dia, algo mudou na vila. A vizinha da casa ao lado, Dona Sofia, apareceu com 2 pães ainda quentes. Disse que acordou pensando em Clarice sem motivo. O neto da merendeira, que nunca falava com ninguém, passou pela calçada e, pela primeira vez, sorriu. Uma gaivota pousou no beiral da janela da cozinha e ficou ali a manhã toda, como sentinela. Nada disso seria notícia, mas para quem sabia escutar, eram sinais. Clarice sentou-se na cadeira da varanda no fim da tarde, com a luz amarelada banhando a mesa. O papel da carta tremeluzia com a brisa, mas não voava. A chama da vela não oscilava. O tempo parecia em suspenso. E então, ela escreveu de novo. Pegou outra folha. Mesma caneta azul. Mesma caligrafia. Mas diferente. Hoje o mar falou comigo. Não com voz, com presença. Eu vi a concha. Eu vi o papel. Vi que não estou sozinha. Obrigada por me ler. Dobrou a carta com calma. Ficou com ela nas mãos e entendeu. Agora alguém lia dentro dela. Naquela noite, Clarice dormiu profundamente pela primeira vez em anos. Não foi um sono leve, daqueles em que o corpo repousa, mas o coração continua em alerta. Foi sono inteiro, rendido, como se o mundo lá fora pudesse esperar um pouco. A janela ficou entreaberta e a brisa do mar entrava suave, arrastando consigo o som ritmado das ondas. Mas, dessa vez, o som não era apenas som, era companhia. Ela sonhou com Pedro, não como lembrança desfocada, como tantas outras vezes, mas com nitidez. Ele estava ali, do jeito que ela se lembrava nos primeiros anos de casados, com o cabelo despenteado, o sorriso calmo, os olhos que pareciam rir antes mesmo da boca. Estavam sentados lado a lado, sobre uma pedra à beira do mar. Ele não falava, apenas olhava para ela com ternura. E ela, sem saber porquê, sentia-se acolhida, segura, completa. No sonho, o mar estava calmo, refletindo o céu em tons rosados, e havia uma luz suave que vinha de algum lugar além do horizonte. Não era dia nem noite, era um tempo entre um tempo de reencontro. Quando acordou, o sol já havia subido. Clarice sentia o corpo aquecido, o rosto descansado. Havia algo novo no ar. O cheiro do café parecia mais vivo, o canto dos pássaros mais presente.
E ao olhar para a varanda, percebeu que a vela, mesmo apagada, deixava um perfume doce no ambiente, como se ainda estivesse acesa por dentro. Ela sentou-se com o caderno no colo e escreveu o sonho com detalhes, temendo esquecer algum traço do rosto dele, algum gesto das mãos. E quando terminou, ao invés de dobrar a folha e guardar, colocou-a ao lado da primeira carta, no altar. Agora, não era só uma conversa com o passado, era testemunho. Nos dias seguintes, Clarice notou que as pessoas na vila também pareciam diferentes. A vizinha, que vivia resmungando, passou pela cerca e deixou um ramo de alecrim com um sorriso breve, mas sincero. Um menino que costumava jogar pedras nas pombas sentou-se na calçada para ver as andorinhas. O padeiro, sem saber porquê, começou a deixar um pão a mais no portão dela, sem bilhete, sem cobrança. Ninguém falava de milagre. Ninguém comentava abertamente. Mas havia um sussurro novo nos gestos pequenos, como se a fé, que andava escondida, tivesse voltado a andar pelas ruas. No fim de uma tarde nublada, Clarice decidiu ir novamente até o mar. Levou consigo uma pequena vela, uma flor branca e um envelope vazio. Não pretendia lançar nada, só queria estar ali, ver, sentir. Caminhou devagar pelas pedras até o local onde ficava o antigo altar. As conchas ainda estavam lá. As pedras, um pouco mais lisas pela água do tempo, pareciam-lhe abrir espaço. Sentou-se numa rocha e olhou o horizonte sem pressa. O mar estava sereno, quase imóvel, como se descansasse. O céu se abria em tons azulados e uma gaivota solitária cruzou o alto sem emitir som. Clarice fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou: "Obrigada." Era tudo o que queria dizer. E naquele instante, teve a nítida sensação de que alguém escutava. Não apenas escutava, respondia, mas não com palavras, com o ar, com a presença. Ao abrir os olhos, viu que a flor havia sido levada pela maré. Mas ao invés de sentir perda, sentiu paz. Era como se aquela entrega tivesse sido aceita, acolhida. Ela voltou para casa leve, como se tivesse deixado não só a flor, mas também o que restava de dor. Naquela noite, reacendeu a vela na varanda e ficou em silêncio, observando a chama. Não escreveu carta, não pediu nada, apenas ficou, presente, inteira. E quando o vento soprou pela fresta da janela, ela sorriu. O mar, enfim, falava de novo. Mas agora, falava baixo, e Clarice sabia escutar. O mês de fevereiro avançava devagar, como uma maré mansa que não tem pressa de recuar. As manhãs amanheciam úmidas, mas não frias. O céu parecia respirar com mais suavidade. E na vila, mesmo que ninguém dissesse em voz alta, todos notavam que o tempo havia mudado de tom. As crianças brincavam mais perto da praia. Os adultos deixavam as janelas abertas por mais tempo. As velhas cadeiras de balanço voltaram às varandas. Na casa de Dona Clarice, o altar da varanda ganhara vida. As velas ardiam com frequência. As flores eram renovadas com cuidado. As cartas, agora poucas, mas sinceras, estavam dispostas lado a lado, como pequenos fragmentos de oração. E em vez de escrever todos os dias, Clarice passou a escutar. Sentava-se na cadeira de palha com as mãos cruzadas no colo e o olhar tranquilo. Como quem já disse tudo o que precisava e agora esperava pelas respostas na linguagem do mundo. No dia 2 de fevereiro, data em que costumava lançar suas cartas ao mar, Clarice acordou antes do sol. Preparou um chá com hortelã fresca, penteou os cabelos com calma e vestiu um vestido branco que não usava há anos. No bolso, levou apenas uma rosa branca recém-colhida do jardim. Caminhou até a praia como se fosse ao encontro de alguém. Seus passos firmes e serenos não denunciavam idade nem cansaço. Ao chegar às pedras, ajoelhou-se diante da concha, agora já coberta de pequenas oferendas deixadas por vizinhos. Alguém tinha deixado búzios, outro, uma vela azul, até mesmo um bilhetinho dobrado, com letra infantil. Ninguém perguntava quem deixava o quê.
Tudo acontecia em silêncio. E era esse silêncio que fazia sentido. Clarice tirou a rosa do bolso, a passou devagar sobre os lábios e depositou-a com carinho ao lado da concha. Depois ficou ali, de joelhos, olhos fechados. Não pediu, não reclamou, apenas murmurou: "Obrigada." Mas não era um agradecimento qualquer. Era um agradecimento que vinha das entranhas, pela resposta recebida, pelo amor lembrado, pelo tempo que curou sem apagar, pela certeza de que, mesmo sem corpo, Pedro continuava presente no cheiro do vento, na brisa da manhã, no rumor das ondas. Quando abriu os olhos, viu que o mar estava em silêncio. Não era silêncio de ausência, era silêncio de presença plena. Ela sentou-se numa pedra e ficou ali por um bom tempo. Não esperava nenhum sinal, não esperava que algo acontecesse. O milagre já havia se dado não com espetáculo, mas com constância, com os dias em que ela persistiu, com a fé que não fez barulho, com o amor que não desistiu de escrever. Mesmo quando ninguém respondia, ao voltar para casa, encontrou na varanda uma surpresa. Uma jovem mulher, desconhecida, segurava nas mãos um buquê de flores do campo. Disse que era neta de uma senhora da vila, que ouvira falar do altar de Clarice e que, desde a morte do pai, procurava algum lugar onde pudesse sentir calma. Clarice a convidou para entrar. Fez chá, ouviu sua história. E, ao final, entregou-lhe um envelope. "Está vazio", disse. "Mas se você tiver algo a dizer, pode começar por aqui." A moça sorriu e entendeu. Naquela noite, Clarice reacendeu a vela como sempre. Mas agora, em vez de escrever uma nova carta, ela leu a última em voz alta para ela mesma, para Pedro, para o mar e talvez para quem mais soubesse ouvir. "Hoje o silêncio me respondeu com flores. Hoje o tempo me abraçou sem pressa. Hoje senti que a saudade virou presença e que a tua ausência, meu amor, não é mais falta. É forma nova de estar comigo. Obrigada por nunca deixar de ler." A chama da vela dançava suavemente, lançando sombras douradas sobre a parede. O vento soprou pelas frestas da madeira e Clarice fechou os olhos por um instante, não para dormir, mas para escutar. Do lado de fora, o mar continuava lá, em paz,